ao longo de estudar essa teia da vida, James Cameron se tornou vegano. E ele tem uma frase linda, célebre dele, que ele coloca assim, ele falou lá no encontro na COP21, que ele falou assim: você não pode ser um ambientalista e comer carne. Olá! Estamos aqui pro nosso último episódio do Me Venha com Abobrinhas. Mas calma, porque é o último dessa temporada, né, gente? Sim, Bom, sim. Então, vamos lá. Vou contar pra vocês tudo, tá? Primeiro, prazer, eu sou a Laura, sou médica e tô aqui com a Lê. Eu sou a Alessandra Lúlio. Vocês já devem estar maratonando aqui no Me Venha com Abobrinha, já sabem nossa história. Nós somos veganas, somos super defensoras de uma alimentação natural à base de plantas. Estamos aqui no Me Venha com Abobrinhas pra gente poder quebrar vários mitos e mostrar Muitos como paradigmas. né? Ou seja, não tem segredo pra gente poder seguir um caminho aí que vai nos levar a uma alimentação muito mais saudável e cuidadosa, amorosa com todos os seres. E hoje, pra fechar a nossa primeira temporada, né, com muito amor e carinho e muita informação pra vocês, que é a nossa temporada chamada de Arroz com Feijão, que é o quê? O basicão, né, que é o que vai ajudar, o basicão que funciona, que nutre, que deixa todo mundo feliz, que deixa a terra sustentável. Hoje a gente vai, então, falar pra vocês sobre sustentabilidade. Porque, afinal, né, comer é uma atitude que é pela gente, mas também é pelo mundo. E todo o nosso consumo, ele reflete no mundo que a gente vive. Então, você tem que escolher o mundo que você quer viver. E para isso, você tem que cuidar das suas escolhas alimentares. Exato. Você vai moldar, através das suas atitudes diárias, o mundo que você vive. É isso. E antes disso, eu vou falar que o nosso Me Venha com Abobrinhas é um programa da Belief, que trabalha com comidinhas à base de plantas, plant-based, 100%, né, à base de plantas. São vários tipos de pratos, vários tipos de opções de marmitinhas prontas. São mais de 30 variedades, entre sopas, docinhos e todas essas marmitinhas. O objetivo da Belief é facilitar o acesso das pessoas à comida saudável de todos os dias, aquela comida caseira, aquela comida de todos os dias, né, de uma forma mais prática, que vai ficar lá dentro do seu freezer, que você pode pedir. www.belief.com.br. Belief é B-L-E-A-F. Tá com tanta fome agora que já tá com fome. Belief.com.br. Lá você vê todos os pratos, você pede, eles entregam na sua casa, você deixa no seu freezer para aquele momento que você não tá afim de cozinhar, que você não tem nada de ingrediente em casa. Não deixa acontecer isso, mas se acontecer, né? Ou então naquele dia a dia em que a correria fez com que a gente não pudesse nem levantar a tampa do fogão, esquenta rapidinho no micro-ondas ou então no forninho e se alimenta de uma forma bastante equilibrada, porque todos os pratos são bem pensados, com teores de proteína, variedade de vegetais. É o que a gente falou até então, todos os dias, em todos os episódios. O quanto é importante que a gente tenha uma alimentação equilibrada, variada, rica em fibras, rica em cores que vão trazer vários nutrientes, compostos bioativos e tudo mais, porque toda essa diversidade na alimentação, né, traz para a gente todo um papel de cuidar do nosso corpo, de prevenir doenças. E além disso, deixa a gente mais feliz, com mais bem-estar. Eu sempre falo que aquele arco-íris no prato, ele é o reflexo do que é a natureza. A natureza, ela nada mais é, né, do que essa força tão grande, essa diversidade, né? A gente chama de biodiversidade, que é o planeta. Nós vivemos num ecossistema, um sistema interligado em que todas as espécies vivas, né, sejam elas microscópicas, como também as macroscópicas, os grandes mamíferos, os vegetais, as árvores, todos os seres vivam de uma forma harmoniosa. Todo mundo que está aqui no planeta trabalha de uma forma em manter essa diversidade equilibrada, né, em sistemas de retroalimentação. Todos os seres vivos nascem no planeta com o objetivo de cuidar do meio para cuidar de si próprio, menos o ser humano. O
O ser humano… Parece que a gente não conseguiu entender que o que a gente faz na nossa vida vai impactar não só na nossa vida, vai impactar na vida de coisas que a gente nem sabe que existem. Né? Exatamente. Então, a gente trazendo aqui esse assunto, né, que é a correlação daquilo que a gente come com questões ambientais, a gente precisa trazer aqui, situar, né, e depois fazer umas perguntas disso, aqui. Né? Primeiro, gente, hoje nós somos 7,8 bilhões de pessoas no planeta. No início do século passado, ali quando estava quase nascendo a minha avó, nós éramos somente 1 bilhão de pessoas. Então, esse número absurdamente grande, que nós fizemos um salto quântico em quantidade de humanos, fez com que tudo que a gente faça deva ser multiplicado por quase 8 bilhões hoje. Então, as atitudes individuais, elas são somadas, afetando o global, né, da forma que está acontecendo. Tá? E existem vários mitos e verdades relacionados a tudo isso, porque a gente não está instruído, a gente não recebe informações e muitas vezes a gente não querem que a gente saiba. A informação que a gente recebe a vida inteira eu sempre fui muito protetora do meio ambiente, e sempre gostei de pesquisar sobre isso. E o que a gente sabe de informação, o que todo mundo fala, e até as grandes organizações, né, ONGs, enfim, o que a gente sabe é: economize água, não use muito banho, não fique muito tempo no chuveiro, não usa muita… desliga a água quando vai escovar o dente, não joga o lixo no chão, não lava a calçada com a mangueira, vai de bicicleta pro trabalho. Enfim, usa menos carro. Isso a gente vê, ou seja, será que, assim, na altura do campeonato que nós estamos hoje, né, em 2021, que a gente tem uma emergência climática, nós temos aí o aquecimento global batendo na nossa porta. Nós estamos vendo as nossas florestas, como a Amazônia, por exemplo, batendo recordes e recordes anuais de desmatamento, chegando ao ponto crítico, talvez, de uma inconvergência, que seria o quê? O momento em que a gente atingir 25% do desmatamento da Amazônia, a gente vai alterar drasticamente o regime de chuvas. E com isso, né, podemos levar a floresta à desertificação, e isso vai alterar o regime de chuvas no planeta inteiro, e a produção dos alimentos no planeta inteiro vai ser ameaçada por isso. Então a gente não está falando de coisas que são brincadeiras. Não. E enquanto isso, a gente recebe esse tipo de dica: olha, por favor, né, fecha a torneira para escovar o dente, tome banhos mais curtos, de 5 minutos. Use menos folhas de papel para secar a sua mão. Vai de bicicleta uma vez por semana. E todo mundo ouve isso e pensa que é literalmente só isso que tem que ser feito, quando na verdade a gente tem uma conspiraçãozinha por trás de tudo isso. Porque é mexer num poderio econômico muito grande, tá? Eu vou trazer uns dados para vocês que têm um alicerce muito grande na ciência, tá? E são dados abertos, dados presentes em relatórios de quem hoje publica sobre questões ambientais. Como, por exemplo, quando a gente fala de fechar a torneira para escovar o dente, você sabia que 7% somente da água global potável do planeta é utilizada nas cidades, que mais de 70% de toda a água potável do planeta é utilizada no sistema de agropecuária, ou seja, para produzir a nossa comida. Você sabia que, se a gente somar todos os meios… Pra produzir a nossa comida, vírgula, né? Pra produzir a comida de quem come animais. De quem come animais, tá bom, vamos ajustar a frase. Você sabia que hoje, né, a pecuária, o sistema da pecuária, ela emite mais gases de efeito estufa do que todos os meios de transporte somados, todos os aviões rodando, todos os carros, todas as motos… A pecuária, por si só, emite mais gases do que todos esses meios de transporte. Então, essa coisa de deixar o carro em casa uma vez por semana, ir a pé e de bike, tá? Pode ser maravilhoso para tua saúde, é maravilhoso. Né? Faça isso, mas não é efetivo tanto quanto a retirada dos alimentos de origem animal do seu prato, tá? Quando a gente fala de pecuária, a gente está falando de um sistema hoje que alimenta mais animais do que nós que somos seres humanos. Hoje existe na face da Terra, né, em termos de peso, de biomassa terrestre, né, praticamente o dobro de biomassa, de peso de animais terrestres que estão no sistema da pecuária para alimentar os humanos do que a própria humanidade em si. Hoje existem mais animais confinados no sistema de pecuária, a gente está falando praticamente do dobro também, do que animais silvestres, soltos, vivendo de forma harmoniosa com o planeta, tá? Então, todos esses animais
que nós nos alimentamos, eles obrigatoriamente são animais como nós somos animais humanos e eles são animais não humanos. Eles precisam das mesmas coisas que a gente. E que ao mesmo tempo que aumenta muito esses animais, a gente também tem uma extinção de várias outras espécies. Exato. Tanto que, como tu disse, dos animais silvestres, antigamente era eles que predominavam na Terra e não esses animais que a gente produz. Por quê? Porque para a gente poder manter esses animais para nos alimentar, a gente obrigatoriamente precisa de espaços enormes para plantar comida para eles na forma de pasto, quando a gente fala principalmente dos bovinos, mas não é só isso. A gente está falando aqui das grandes monoculturas de soja, milho, que são utilizadas quase que exclusivamente para fazer ração, para alimentar os animais que estão no sistema de confinamento. Tá? Então a gente usa uma quantidade absurdamente grande de terras, a gente usa, que isso pressiona, né, os biomas intactos, né, que isso é a principal causa. A ONU tem um dado importante de 2019 que ela mostra que 80% do desmatamento da Amazônia está diretamente ligada à pecuária. Tá? Então, se a gente vai abrir espaço para alimentar os animais, tirando o espaço dos animais silvestres e do equilíbrio do meio ambiente de uma forma geral. Tá? Além disso, quando a gente fala de pecuária, esse sistema de monocultura que é utilizado para produzir comida para os bichos, né, é altamente degradante, porque esse sistema único de mas você come tofu, você come soja, você come milho. Como? Só que hoje a gente sabe que no Brasil o dado é nem 7% da soja produzida no Brasil é diretamente utilizada para alimentação humana. Então não é o meu tofu que está desmatando a Amazônia. Não, com tá? E esse não. sistema, ou seja, a quantidade colossal de grãos que são necessários, que são as proteínas, né, vegetais, que são produzidas para alimentar os animais, que é responsável assim, pelas grandes monoculturas. E a monocultura hoje, que é um sistema totalmente desequilibrado e antinatural, ela é a tal da agricultura industrial. Eles usam no solo os fertilizantes químicos, sintéticos, e também a gente usa defensivos agrícolas, os agrotóxicos, para controlar, né, o bioma que está à volta, que se revolta contra essa estrutura que é totalmente antinatural. Peraí, você está falando tanta coisa, está uma bagunça aqui na minha cabeça. Deixa eu explicar. Né? Ou seja, eu estou tentando trazer dados bem rápidos aqui que correlacionam comprovadamente, tá, todos esses principais desastres ambientais que a gente está vivendo com aquilo que a gente coloca no nosso prato todos os dias. Ou seja, então a gente ouve a vida inteira que o que a gente tem que fazer é reduzir essas outras atitudes, e quando na ninguém verdade fala o do consumo nosso de prato. carne ele vai aumentar muito mais a liberação de gases do efeito estufa e gases que são um pouco diferentes ainda por cima dos liberados metano. liberados pelos carros, que são muito mais nocivos, né? O metano, óxido nitroso, enfim. Além disso, a gente vai destruindo os nossos biomas para botar tanto o gado ali, quanto a monocultura que vai alimentar frango, esses o animais. Peixe, o porco. Com isso, a gente também aumenta o consumo de agrotóxicos, porque a gente quer controlar essa vegetação para não atacar muito aquela soja, aquele milho ali. Então, a gente vai ter uma contaminação maior. Esse agrotóxico, quando o animal come, ele vai sofrer um processo de bioacumulação dentro daquele tecido gorduroso. Então, a carne vai ter um agrotóxico acumulado. Além disso, a gente também vai poluir a água, né? O solo e piorar a nossa saúde. Então, peraí, que história é essa? Meu Deus. Isso é realidade. Gente, tá? A história é muito mal contada. Só que tá cheio de gente contando uma historinha do tal do boi verde. Tal da pecuária sustentável. Uau, quando eu ouço pecuária sustentável, eu arregalo meu olho que eu quero só escutar o que a pessoa tá falando. Não, e ouvir também, né? O que a pessoa tá falando. Eu aqui tô para afirmar e me venham aqui, não com abobrinhas, mas me venham com dados para provar que exista pecuária sustentável nesse planeta. Por que não existe? E eu já vou provar antes de virem me provar. Por quê? Porque o sistema por si só já nasceu ineficiente. Ele é desperdicioso. Por quê? Hoje nós plantamos proteínas vegetais, ou seja, os grãos, as forragens, que são folhas, que também têm proteínas. Nós temos um espaço imenso e uma produção enorme de calorias vegetais, tá? Que são produzidas para alimentar os animais. Os vegetais maravilhosos fazem fotossíntese, captam a luz do sol e transformam essa energia do sol em calorias divididas em carboidratos, proteínas e gorduras, que estão lá em todos os grãos
que são os mesmos grãos que nós poderíamos nos alimentar, nas forragens e tudo mais. Então eu vou lá, produzo uma imensa quantidade de calorias vegetais e entrego para um animal. Seja ele um boi, seja ele um frango, seja ele um peixe, seja ele um porco, seja ele um carneiro, sei lá. Qualquer tipo. bicho vai lá comer essas proteínas vegetais. Eles vão processar, vão se alimentar. E o que vai acontecer? Não vai virar só energia isso aí, né? Esses não vai virar animais, só massa muscular pra gente comer, né? Esses animais, eles são iguais a nós. A gente, uma grande parte das calorias que a gente consome todos os dias, a gente gasta só para nos manter vivos. Não, eu quero só fazer um contraponto aqui, olha só. Imagina se a gente, tudo que a gente come ao longo do dia virasse músculo. Virasse músculo. Gente, a gente, em 2 dias, quanto que tu ia aumentar de peso? Então, só por aí então, a gente já entende, dá pra entender isso aí. Se você não quer nem engordar e tu nem quer ficar de boa, o que você faz? Você come o que você gasta. Ou seja, você come lá suas 2.000 calorias diárias, em média, aí para um homem, 70 quilos, que é a nossa média que a gente fala. E você tá no 0 a 0. Não, e um pouco tu gasta pra produzir energia, um pouco tu vai gastar, vai de dejeto, né? De dejeto, você vai bater seu coração, vai fazer você vai xixi. fazer circulação. Não é só pra formação de massa muscular, que é justamente o que a gente acaba comendo, né, do animal. A imensa maioria das calorias que nós plantamos, que nós demos para esses animais, simplesmente elas vão evaporar pro metabolismo basal desses animais, para fazer eles pensarem, o coração bater, até a questão térmica, a digestão e tudo mais. Somente uma pequena parte, que vai variar de animal para animal, é transformada em carne, em leite, em ovos, né? Os números falam em torno de 10 a 11% das calorias que um frango comeu, ele me devolve em carne de frango. Somente 4% do que um porco comeu, ele me devolve em carne, em calorias de carne. No vegetal a gente consegue multiplicar. Muito, isso, tá? Pra você ter uma ideia, assim, alguns peixes, o camarão não devolve nem 1%. Então, aonde eu quero chegar com isso? Isso se chama, gente, ineficiência energética. Por quê? Porque nós somos aptos e hábeis a consumir diretamente as proteínas vegetais, mas a gente coloca essas proteínas vegetais dentro de um intermediário que dissipa, gasta, perde essas calorias e me devolve só uma pequena quantidade. Aqui está o principal ponto da insustentabilidade. Por quê? Se nós tirarmos esse animal do meio da história ou praticamente reduzirmos o uso desses animais como processadores de energia no meio da história e nós formos direto à fonte de energia… Quanta comida sobra, gente? Dá que pra alimentar acontecer? Quantos milhões mais de pessoas? Exato, a gente não vai precisar mais de tanto espaço. E aí já estou respondendo um monte de coisa. A gente precisa parar de aquecer o planeta, a gente precisa parar de intoxicar o planeta. De destruir a gente parar os nossos biomas. De destruir os biomas, parar de desmatar a Amazônia, o Cerrado e todas as outras… Parar de liberar os gases de efeito estufa. Exato. Como a gente vai fazer isso? Produzindo menos comida. E como a gente vai produzir menos comida? Comendo direto as calorias vegetais, sem desperdiçar passando por um animal. E não adianta assim, vamos então fazer reflorestamento, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer isso aqui, essa outra coisa lá. Não. É reduzir a produção. Hoje a gente já tem dados, né, do IPCC, enfim, que fala, não adianta, o negócio, a gente não tem que ficar mudando o problema quando ele já tá acontecido. Não deixa o problema acontecer. A gente fez um episódio sobre doenças cardiovasculares e é basicamente isso, né? Ao invés de tu previne que isso aconteça. Então, reduza essa quantidade que tu tá produzindo de animais que não vão te dar toda aquela caloria que tu precisa e que vão, ainda por cima, aumentar muito também a quantidade dos dejetos, né? Porque imagina, gente, uma vaca, um boi, eles produzem muito mais fezes do que um ser humano, por exemplo, consome. Então, além de tudo isso, a gente tem também todos esses dejetos que vão ali aumentar muito a quantidade de matéria orgânica naquele solo e desequilibrar completamente ele, alterar toda a questão de chuvas, temperatura e tudo mais, gerar uma maior produção ali de diminuir a oxigenação daquele solo. E também tem a questão dos gases liberados pelos gases dos animais, do metano, ruminantes, né? E tudo mais. Então, quando a gente fala de pecuária, a gente tá sempre falando de uso de recursos. A gente tem 3 parâmetros que a gente usa para sustentabilidade. Um deles é o uso de terra, outro é o uso de água azul, água que é utilizada para sistema de agricultura, sistema de pecuária, e o terceiro é a emissão de CO2. Só que quando a gente fala de pecuária, a gente tem essas 3 coisas acontecendo, mas a gente tem outras coisas paralelas. Primeiro, essa ineficiência energética inicial, que já de cara
tira Esse aí, a pra ideia mim, ou seja, da possibilidade de existir sustentabilidade na pecuária. Mas quando eu falo de emissão de gases, eu não estou nem contando metano, que hoje a pecuária é a maior produtora de metano do planeta, que é o gás mais severo para o aumento de efeito estufa. Quando eu falo de água, eu estou usando só o dado de água azul, que é o quanto de água é utilizado dos nossos lençóis freáticos, a água de superfície para a irrigação das culturas que produzem alimentos para os animais. Eu não estou falando, por exemplo, da água suja, que o sistema de pecuária, como a Laura falou, ele, por conta desses animais terem seus dejetos, né, a gente tem aí uma quantidade colossal de matérias orgânicas que acabam mexendo na questão do pH do solo, das águas. A maior causa hoje de desertificação dos nossos mares, dos nossos rios, que a gente chama isso de hipóxia, né? Que gera zonas mortas, é o excesso de CO2 na água e também de agentes químicos sintéticos, como os agrotóxicos, os fertilizantes sintéticos que são utilizados, que carregam metais pesados, por exemplo, no sistema de monocultura, tá? Os agrotóxicos, gente, hoje a gente tem estudos grandes aqui no Brasil, que nós somos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, que correlaciona uma imensa parte dos agrotóxicos utilizados no Brasil é utilizado no sistema de monocultura. Hoje, 52% dos agrotóxicos vendidos no Brasil vão diretamente para a monocultura de soja. Tá? E mais de 80% da soja produzida no Brasil vai para alimentar os animais. Tá? Então, como eu consigo entender como eu começo a conectar todas essas questões, né? A pecuária hoje, ela é responsável, é a maior responsável, isso é dado da ONU, por desastres ambientais, por desequilíbrios ambientais, do que qualquer ação humana, né? Ah, mas o que tem a ver com o meu prato? Tudo? O que você está colocando no seu prato? Exatamente. Tá? Quando a gente traz aqui a ideia da alimentação plant-based, a gente está trazendo sempre uma visão muito mais sistêmica, que o grande problema hoje da humanidade é essa visão muito unilateral, em que ela não correlaciona os fatos. Tá? Você não pode pensar na sua comida só como minha fonte de calorias, carboidratos e proteínas. Hoje, a gente depende do meio ambiente para garantir a nossa própria vida. Se a gente quer ter saúde, a gente tem que pensar em saúde planetária, a gente tem que ter esse pensamento ecológico de conseguir unir o que vai fazer bem tanto pra gente quanto pro meio ambiente, porque né? Se você não olha como o seu alimento foi produzido e os impactos daquilo que você está escolhendo, porque proteína por proteína, nós já explicamos aqui exaustivamente, né? Que ou seja, os animais são simplesmente comedores de proteínas vegetais, assim como nós. Então, comer o animal para ter a proteína vegetal, eu vou direto ao vegetal. Ou seja, se houvesse a necessidade, uma obrigatoriedade do consumo de alimentos de origem animal, e isso tivesse causando os problemas ambientais, a gente ia tentar fazer uma equação aqui. Mas nem precisa. Exatamente. Nem precisar E a gente tem comprovação disso, né? É. Então, na verdade, isso tudo representa muito mais uma dificuldade do ser humano de aceitar que ele tem que mudar a cultura, né? Porque, querendo ou não, o consumo de alimentos de origem animal, ele é muito cultural e ele é muito subsidiado também por governo, por literalmente tudo. Porque né? ele faz parte, entre aspas, da cesta básica. Claro. Hoje a gente sabe que a carne, o leite e o ovos têm subsídios fiscais altíssimos. Inclusive os agrotóxicos no Brasil têm subsídios fiscais, ou seja, então porque eles entendem como produto de primeira necessidade. E esse é o motivo pelo qual as pessoas conseguem comprar, né? Porque se tivesse um preço justo, um preço que reflete realmente tudo o que ele gasta na cadeia. E o impacto ambiental, ninguém ia ter dinheiro para comprar. A gente voltaria a fazer como nós fazíamos anteriormente, que era o quê? Se a gente for voltar 2 séculos atrás, o consumo de alimentos de origem animal era mínimo e o consumo de vegetais era muito maior. Aí, assim, a gente tinha um equilíbrio. Mas veio a industrialização do século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente começou a produzir, eles chamam de Revolução Verde na agricultura, que começaram a usar os defensivos, os adubos químicos e tudo mais para aumentar a produtividade. Paralelo a isso, a gente industrializou a pecuária, que é o quê? O confinamento intensivo, fazendo com que esses animais comam aquilo que vem dessa indústria, dessa agricultura química, dessa agricultura também intensiva, sintética. Então, tudo isso é muito diferente daquela vovozinha que tinha uma galinha no quintal.
tudo isso é muito diferente, né? A questão aqui não é nem condições. Assim, única e exclusivamente o consumo daquele animal. É que hoje a gente tem um consumo e uma produção que ela não é compatível com a vida na Terra, não é compatível com a nossa evolução. Então, exatamente isso. A vovozinha que tinha uma galinhazinha, ela consumia carne, beleza, mas era um ovo a cada sei lá quanto tempo, é uma galinha a cada sei lá quanto tempo. Não podemos não é nessa velocidade. Não podemos negar ou negligenciar a ideia de que nós somos quase 8 bilhões de pessoas hoje. Exatamente. E é diferente da época da nossa avó com Mesmo 1 bilhão. Que fosse, tudo em pastagem, a vaca nascendo, a vaca livre, não tem como. Essa vaca ali, ainda mais, ela vai demandar recursos também, vai demandar água também, e ainda assim é muito… E não tem como, tu não consegue alimentar a população inteira. Exato, não tem como. A projeção para 2050 é que nós sejamos quase 10 bilhões. Como nós vamos continuar a produzir, comer dessa forma ineficiente e alimentar mais praticamente quase 3 bilhões de pessoas? Hoje a gente tem um dado meio importante que mostra, por exemplo, se toda a população mundial reduzir 50% o consumo de carnes, a gente consegue alimentar mais de 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas a mais no planeta. Isso reflete, mais do que o dobro das pessoas que hoje, pela própria ONU, passam fome, ou seja, não têm acesso calórico à alimentação, consomem menos calorias do que precisam, isso afeta diretamente a saúde delas. Então, com a redução do consumo de carne consciente, porque nós podemos fazer isso, a gente automaticamente alivia a pressão sobre todos esses biomas, a gente não tem o porquê mais de continuar a devastação dos ambientes, a gente diminui a toxicidade, a gente diminui a necessidade dessas monoculturas que acabam trazendo riqueza para um mínimo de pessoas e vai fazendo com que os pequenos e médios agricultores, né, sejam pressionados a deixar suas terras por conta do negócio, do agronegócio que não é viável para eles também. Então não adianta culpar, por exemplo, má distribuição de comida, não adianta culpar isso. A gente tem que entender qual é o nosso papel, né? Então se tu hoje compactua com esse sistema e saiba que por mais orgânica, por mais sustentável, entre aspas, que seja a carne que tu tá comprando, tu tá sim compactuando com todo esse sistema que é ineficiente, que vai liberar esses gases e que vai utilizar também os antibióticos, né? Que é uma coisa muito importante a gente mencionar aqui. Que para fazer com que esses animais que vivem apertados, em condições de higiene péssimas… A palavra de agora, né? Aglomerados. Aquilo lá é a aglomeração, né? Então, é utilizado muito antibiótico para que esses animais não morram de infecções, não tenham doenças, ou então mesmo quando eles têm doenças também é utilizado. Só que o antibiótico é o mesmo que a gente usa para tratar as nossas infecções quando a gente tem. E hoje, na verdade hoje não, né? A gente sabe há muito tempo, a gente aprende na faculdade, que quanto mais a gente usa antibiótico indiscriminadamente, mas a gente vai gerando populações de bactérias que são super resistentes. Então, esses antibióticos, eles não vão evaporar, se degradar e virar nada. Eles estão presentes na nossa água, eles estão presentes naqueles dejetos, eles vão estar presentes em todos esses alimentos em grandes quantidades e a gente já está vendo uma resistência antibiótica aumentar. Então, isso é outro problema muito grave, porque a gente pode, daqui um tempo, e a estimativa que tu falou, 2050, né? 2050. Que a gente vai ter, que as principais causas de morte vão ser por causa de resistência aos antibióticos. A gente falou no episódio passado que as doenças cardiovasculares matam 44% das pessoas no planeta, e isso está diretamente ligado ao consumo de gordura saturada, que são os animais. A próxima, daí, a gente vai mudar. A gente vai mudar a causa da morte, a gente vai mudar para variar um pouquinho, só que a gente vai ter causas de morte relacionadas a infecções generalizadas causadas por bactérias resistentes. Hoje, entre 70% e 80% de todo o antibiótico produzido no planeta é utilizado na pecuária. Hoje, os antibióticos, não existe pecuária sem antibiótico. Pecuária de confinamento, granjas, principalmente de aves e de porcos, não existe como não dar, não ministrar na água e na alimentação desses animais o antibiótico. Então você fala assim, mas como que a gente pode parar de usar antibióticos? Diminuindo a pecuária. Não tem outra, não tem como você pegar pintos de um dia, porquinhos de 15 dias de vida, com o sistema imunológico extremamente ainda vulnerável, porque são bebês, colocar em um confinamento, num lugar estressante, com uma alimentação artificial, que não é a natural que ele comeria
comeria. E achar que esses animais não vão adoecer. E um adoecendo passa para todos os outros. A lucratividade da pecuária, nesse sentido, cai abruptamente. Então, ou seja, eles não podem deixar isso acontecer, né? É regulamentado o uso de antibióticos. Só que a gente está criando, literalmente, né, uma bomba relógio que a gente está jogando lá para frente, né, poucas décadas para frente, um problemaço que a gente está conquistando hoje porque a gente não tem coragem de assumir que a gente errou e a gente tem errado nos olhos. E que a gente precisa mudar as nossas atitudes. Além disso, falando de mudar de atitudes, né, não precisamos nem ficar relembrando, mas já vamos relembrar que nós estamos vivendo uma pandemia. Sim. E as pandemias também estão correlacionadas diretamente ao hábito do ser humano de comer animais. As pandemias, na maioria delas, na verdade, todas foram zoonoses. Nenhum feijão causou pandemia até agora. Né? Exatamente. Ou seja, essa criação de animais bizarra que a gente vive, né? De realmente… Gente, parem pra imaginar, tá? Eu sei que muitas pessoas não sabem disso e acham que não é uma coisa correlacionada diretamente, porque não vê como os animais são criados. Mas pra imaginar, ver um monte de animais fechados, enclausurados, num sistema que eles não têm nem como se movimentar direito, que todos os dejetos deles são feitos no mesmo lugar, que às vezes eles se machucam em grade, ou então se mordem, e muitos deles também são retirados os dentes, enfim, para eles não poderem se morder. Ou então mesmo, quando eles são mortos naquele mesmo local ali, e o sangue deles fica por todo lugar, é muita contaminação de secreções. E secreções, elas vão fazer com que vírus que estejam ali… É uma piscina de vírus e bactérias. É uma piscina de micro-organismos, exatamente. Então, os micro-organismos, eles começam a pular de um animal para o outro, começam a se desenvolver, começam a sofrer mutações, vírus principalmente, são micro-organismos que sofrem muita mutação e isso vai chegar na gente sim ou sim. E mesmo essa questão que nem, por exemplo, nós estamos vivendo agora o Covid-19, que tem aí, em teoria, né, uma relação com o consumo de alguns animais silvestres, até que também foram, que na China, no caso, eles são hoje, são mantidos, né, já são criados também em cativeiro, em sistemas de granjas e tudo mais, mas independente disso, hoje as grandes granjas de confinamento dos animais estão muito beirando as florestas remanescentes, os biomas remanescentes. E lá nos biomas remanescentes, a gente pode ter, por exemplo, animais silvestres que tenham vírus e bactérias que não chegariam a gente. Porém, a proximidade dos sistemas da pecuária intensiva, as granjas, estarem ao lado desses sistemas, faz com que, por exemplo, um vetor, um pernilongo, um carrapato, uma pulga, uma mosca que pousou num animal e teve contato com o vírus desse animal silvestre e que pousou, por exemplo, no porco da granja e passou esse vírus para ele, né? Ou seja, ele contaminou esse animal. Ou seja, esses animais, hoje, como eu disse, existem muito mais animais em sistema de confinamento do que animais livres. Então, a troca entre eles de micro-organismos, né? De cepas e tudo mais, é muito provável. E isso pode acontecer, né? Mesmo assim, finge que a gente não tem pecuária no mundo. Isso poderia acontecer também. Zoonoses iriam acontecer de qualquer jeito. Mas a gente tá vivendo de um jeito que é uma aglomeração tão grande que amplifica as possibilidades, amplifica o problema em si, a contaminação. Então, na verdade, o que a gente tá fazendo é brincando com fogo. Então, quando a gente fala de saúde, que eu acho que a grande proposta aqui do Me Venha com Abobrinhas era trazer mais, né, conhecimento com base em saúde humana, pra gente viver melhor, viver com mais saúde. Você não correlacionar a saúde do meio ambiente com a sua saúde é você querer de verdade, né? Ou seja, tapar o sol com a peneira. Ou seja, não pensar na saúde, não pensar de na verdade. saúde. Harvard criou uma nova disciplina que é a saúde planetária, né? Das suas faculdades de saúde, em que ele correlaciona, né, as ciências ambientais com as ciências de saúde humana. Ou seja, onde o homem está inserido, como está o ambiente em que esse homem está inserido, quais são os contatos com esses possíveis poluentes persistentes, quais são os contatos com todos esses micro-organismos, tudo isso vai afetar diretamente a saúde desse homem. Então, esse homem não vive isolado. O que conta na nossa alimentação, de forma alguma, é somente as calorias daquilo que a gente consome, quanto de vitamina e quanto de minerais. Né? A gente, hoje, através da alimentação, desse sistema industrial, sintético que nós criamos de agricultura e de pecuária, a gente recebe
várias substâncias que têm capacidade de se acumular no nosso organismo, de alterar a divisão das nossas células, levando ao câncer, alterar o funcionamento dos nossos hormônios, o que a gente chama de disruptores endócrinos. Tudo isso está correlacionado direto, né? Assim, nós sermos o tal do topo da cadeia alimentar, quando a gente come os animais que entrarem em contato com todas essas substâncias, né? A gente vai comer essas substâncias acumuladas, muito concentradas. Tem muito mais agrotóxico no peito do frango que foi criado na granja e comeu a soja e o milho transgênico com altas doses de agrotóxico do que no pimentão que nasceu na horticultura, né? E é a base de água, tem uma percentual de água que não retém tanto esses agrotóxicos. O problema é a história que estão contando pra gente, né? A história, ela tá completamente desvirtuada e a gente tá aceitando comer veneno, comer alimentos que são oriundos de morte, de exploração, sem perceber o que acontece. Por quê? Porque a gente não vê as coisas acontecerem. A gente tem uma tendência a ser muito imediatista e a querer sentir o efeito na hora daquilo. Então, às vezes, tu vai comer um alimento cheio de agrotóxico, com um monte desses disruptores endócrinos, e tu não vai sentir aquela mudança naquela hora. E quando a alteração vier, tu não vai saber que veio daquilo diretamente. Mas, felizmente, a gente tem como comprovar isso e a gente… eu gosto muito de uma ideia que é o pensamento ecológico, né? Que é do Fritjof Capra, que é um filósofo. E ele fala muito isso, que não existe como a gente pensar só na nossa saúde humana, sem pensar no planeta, porque a gente vive numa teia. Isso não tem como dissociar, gente. Assim, o que é bom pro ser humano só vai ser bom de verdade pro ser humano se for bom pro planeta também. Então, hoje a gente tem várias correntes, assim, de medicina que tratam muito de, vamos cuidar do seu metabolismo, vamos potencializar o seu metabolismo e não sei o quê. E eu vejo que eles pensam literalmente só no ser humano, mas esquecem que a gente tem um planeta pra cuidar junto e que se o planeta morrer… está inserido, né? E que se o planeta morrer, aquele ser humano ali, de nada adianta ele estar com o hormônio dele super potencializado. Exato. E por isso que eu falo muito dessa questão de emergência, gente. A gente está vivendo um momento de emergência. É como se a nossa casa estivesse pegando fogo, porque ela está, né? E a gente, nesse momento, sentasse no sofá para assistir uma série e falasse, olha, se um dia pegar fogo, a gente vai ter que apagar o fogo. Não, a gente está na casa pegando fogo, tá? E isso é essa questão. E aí vem a questão das atitudes individuais, tá? Essa questão de sustentabilidade não pode ser tratada de uma forma assim tão abstrata. Sustentabilidade não é algo que está acontecendo. Sustentabilidade é todos os dias. Sustentabilidade não é coisa para a ONU, não é coisa de Greenpeace, não é coisa para o INPE, não é coisa do governo, do ministro do meio ambiente. Sustentabilidade é de todos nós. Para de tirar a responsabilidade do outro e bota em ti. Todos nós acordamos todos os dias e fazemos escolhas. Escolhas essas que vão impactar o que está à nossa volta e a gente mesmo. Então, se cada um de nós, como cidadãos do planeta, né, como terráqueos, assumirmos um papel que é não somente cuidar, como promover a regeneração do planeta, a gente pode pensar num futuro interessante para nós, que somos jovens, e para os nossos filhos. Então, eu acho que assim, é de uma irresponsabilidade muito grande e de um certo egoísmo a gente não deixar para os nossos filhos a terra assim como a gente tem que parar de esperar que alguém faça algo e falar que outras pessoas têm que fazer e entender que a mudança, ela tá dentro da gente. Se tu todos os dias não viver e agir de acordo com o que tu quer pra tua vida e pro mundo que tu vive, tu não vai ter esse mundo. Tu é uma formiguinha no meio de uma população gigantesca de formiguinhas, e se todas pensarem assim, se todas pensarem, eu sou só mais um e nada vai mudar, realmente nada vai mudar de verdade. Mas se tu começar a fazer o que tu pode dentro da tua realidade, tu vai primeiro mudar toda a tua realidade, mudar toda a tua vida, e tu vai impactar pessoas que estão ao teu redor. Então, ao invés de ser um canal de reclamação e de julgamento e de críticas, tu pode ser um canal de mudança. Tu pode sim tomar uma atitude em direção àquilo que tu quer. E ser um exemplo para outras pessoas. E não tem jeito, gente. Quando a gente fala de planeta, de sustentabilidade, James Cameron, que fez o filme Avatar, e com Avatar, que é aquela conexão, né, daqueles seres avatares com o planeta, essa troca linda. Se você não viu, vê de novo, porque é lindo. E em 2022 vai ter a segunda versão dele, já tô sabendo. Amei. Né? Ao longo de estudar essa teia da vida, James Cameron se tornou vegano. E ele tem uma frase linda, célebre dele, que ele coloca assim, ele falou lá no encontro na COP21,
que ele falou assim: você não pode ser um ambientalista e comer carne. Enfim, acho que com essa frase a gente fecha. Encerra aqui, que quando a gente está cuidando do planeta, a gente está cuidando da gente, de quem a gente ama, da nossa família. E comer planta é uma grande ferramenta de mudanças. E é muito gostoso, é saudável, é maravilhoso, é diversificado, é colorido, é perfeito. Comece agora, dando alguns passos. Você não precisa se cobrar o veganismo ou se cobrar que você fez XYZ. Mas entenda que você pode deixar de fazer parte do problema e você começar a fazer parte da solução. Eu acho que é aí que está a grande pegada. Então, cada passo que você dá em direção à solução, você está fazendo bem para você, bem para o mundo inteiro. E com isso, você só vai colher, né, efeitos positivos. E é para isso que a gente está aqui, encerrando essa primeira temporada do Me Venha com Abobrinhas, com muitas informações. Se você não viu todos os episódios, volta para trás ali, ó. Tem muita coisa, tem podcast, né? Em plataformas de streaming, a gente tem um canal, assina o canal, fica lá, recebe sininho e tudo mais, deixa seu recado, deixa o que você achou também, pra gente poder começar a arquitetar as próximas temporadas. E a Belief, né, que é a nossa grande inspiração, que proporcionou o Me Venha com Abobrinhas até então, né, criou o projeto, convidou eu e a Laura para fazer parte, tá aí nessa grande caminhada, né, realmente tentando proporcionar uma mudança, né, não sendo apenas mais uma empresa que vende comida vegana, mas uma empresa que quer realmente trazer informações, porque a comida em si, ela tem que vir com a informação. Tanto de se ela fizer mal, quanto se ela fizer bem, né? Então a gente tem que trazer essas informações aqui pra vocês. E, bom, a gente vai dar tchau pra vocês, mas é um tchau temporário, né? Não é pra sempre, a gente vai voltar, a gente vai fazer mais temporadas. E por isso que é muito importante a gente ter o comentário de vocês, né? A interação de vocês pra saber o que vocês querem saber. Compartilha com todo mundo. E, bom, assim, pra mim é muito legal poder fazer parte de um projeto desses, porque eu sempre me senti, assim, como uma porta-voz. Eu sempre gostei muito de falar. Desde pequenininha, eu chegava nos restaurantes, subia em cima da mesa, ficava cantando. Eu sempre fui assim. Sempre gostei de falar muito e de passar informação. E eu fico muito feliz de poder ser porta-voz de uma coisa que eu acredito demais e que eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza absoluta e tenho as comprovações de que vai ajudar a gente a viver com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, mais conexão nesse mundo, né? Eu acho que não vale a pena a gente passar por essa nossa existência deixando ela ser completamente inconsciente, né? Não pensando e não sentindo e não tentando entender o que os nossos passos significam e qual que é o impacto que eles têm. Então, agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa primeira temporada. Eu fico muito feliz mesmo de poder auxiliar vocês nesse processo e também me ajudar a crescer cada vez mais, estudar e conseguir passar cada vez mais informação. E muito obrigada, Belief, por essa primeira temporada. Foi muito maravilhoso esse convite. É só isso mesmo, só agradecimentos. Eu também só agradeço, porque realmente compartilhar, dizem, né, que informação não compartilhada é informação desperdiçada. E quando a gente trata de emergências, né, ou seja, impacto, tudo que a gente conseguir repassar e que possa, assim, chegar como impacto positivo para outras pessoas, né? Assim, estremecendo aí algumas bases, alguns pilares, alguns medos, alguns equívocos, os mitos e principalmente, né? Inspirando corações e mentes a serem pessoas melhores e cuidar de si próprio. É nosso recado, já está bem passado. Esse é o grande objetivo desse programa, que é deixar um legado de saúde e sustentabilidade e numa conversa bastante amorosa, mostrando para as pessoas que é muito fácil se a gente colocar na nossa cabeça que a gente está aqui de forma proativa, como grandes transformadores da realidade, fazendo parte da solução dos problemas que a gente já tem, cuidando da gente, cuidando de todo mundo. É isso, gente. É isso, vem muito com obrigada. a gente e até a próxima temporada. Até a próxima. Tchau, tchau.